Estamos de volta, programa Meio de Campo aqui na tela da TV Unifev. Obrigado pela sua companhia, prestigiar o ponto de encontro do esporte votuporanguense. Olha só, hein, gente, nesse domingo, dia 9, o programa Meio de Campo completa 5 anos. Na semana que vem, a gente vai apresentar uma reportagem especial, fazer aí um programa também de aniversário. O pessoal da produção aqui, o Russell, o Antônio, já está falando que vai ter bolo aqui, vai trazer um bolo aqui para a gente comer. Então, já falou no ponto aqui o Russell, ó. Então é isso mesmo. Então, e desde já eu gostaria de agradecer a todo mundo aí, né, que sempre colaborou com o programa Meio de Campo, a diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga, que sempre apoiou aqui a equipe da TV Unifev, né, e o programa completando 5 anos, hein, 5 anos, por esse estúdio aqui, já passaram muitas personalidades do esporte votuporanguense e regional, tanto é que eu batizei, né, de o ponto de encontro do esporte votuporanguense por isso. Várias modalidades esportivas, né, já representantes de várias modalidades já estiveram aqui, e também no futebol, a gente se orgulha bastante de falar que a gente abre o leque, né? Fala do futebol profissional, com certeza, falamos do futebol de base, como é o caso do Murilo, sempre, e não apenas de escolinhas públicas, de escolinhas aqui da cidade que são particulares, não tem, o importante é divulgar o esporte. E também campeonato amador, sempre com o espaço garantido aqui, campeonato veteranos, enfim, espaço sempre aberto e que venham mais 5 anos aí. Mas na semana que vem a gente vai falar mais disso. Falar agora de campeonato brasileiro, que os jogos de quarta-feira, principalmente, da abertura da rodada, 23ª, deram uma balançada aí na tabela de classificação. Nosso programa aqui gravado antes do encerramento da rodada, né, que nessa quinta-noite tem Fluminense e Vitória, Santos e Grêmio, e América Mineiro e Vasco da Gama, mas já dá pra gente ter uma noção aí de como é que fica, pelo menos na parte da frente, com exceção do Grêmio, né, que pode mudar alguma coisa. O Internacional está liderando o campeonato aí depois da vitória contra o Flamengo por 46 pontos, passou o São Paulo. São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. Em terceiro lugar, o Palmeiras, que venceu o Atlético Paranaense, foi a 43, está apenas 3 pontos aí dos líderes. O Flamengo caiu para a quarta posição, 41. E o Grêmio, que joga contra o Santos, caso vença, pode passar ali, pode chegar à terceira posição, pode passar Flamengo e Palmeiras. Então tá sacudindo tudo aí. O Atlético Mineiro é o sexto, encerrando aí a zona de classificação da Libertadores. Depois em sétimo vem Cruzeiro com 32. O Corinthians, 30. O Corinthians perdeu para o Ceará com direito a gol de goleiro. Quando a fase não está boa, acontece até essas coisas. E o Osmar Loz, né, não é mais técnico e fica aqui a expectativa. No momento da gravação do programa, a gente não sabe ainda o que o Corinthians decidiu, mas está bagunçado lá, viu? Tá meio estranho o Corinthians. O Santos, que joga com o Grêmio aí, está na 10ª posição com 27 pontos. Enfim, na zona de rebaixamento, Sport Recife, Ceará, Chapecoense e Paraná Clube. Antes de eu passar os jogos do final de semana, Léo, o que você achou aí dos confrontos de quarta? Vamos dividir por partes, né? Primeiro falar do São Paulo. São Paulo, 2 jogos seguidos, consecutivos, que faz gol contra. O time que quer ser campeão, está na liderança, perde de liderança por conta disso, infelicidade. O que você achou? É um time que está brigando para ser campeão, vamos supor, mas tem uma postura valente, né? Exatamente, postura valente, jogando bem, apesar dos gols contras e apesar desses erros individuais, mas são 5 pontos que lá na frente, para decidir o campeonato, vão fazer muita diferença ainda, né? Os 2 pontos que perdeu contra o Fluminense dentro de casa, né? Dos 3 possíveis, com a vitória, somou apenas 1. E agora contra o Atlético Mineiro, ontem perdendo dentro do Horto por 1-0. Mas é uma equipe valente, é uma equipe que propõe o jogo desde o início até o fim. É um São Paulo do Diego Aguirre que busca o resultado, busca sempre a vitória, mas que não pode contar com tantos erros individuais como vem tendo agora no retorno do Campeonato Brasileiro. Já empatou com o Paraná em 1-1, perdeu pontos para o Atlético Mineiro, para o Fluminense, e na próxima rodada precisa da vitória contra o Bahia, lá às 4 da tarde, aliás, às 7 da noite no Morumbi, sábado, 7 da noite no Morumbi, precisa ganhar se ainda quer alguma pretensão na briga pelo título brasileiro. Porque, como o Josiano já disse, o Palmeiras vem chegando, o Inter agora é o novo líder. O Grêmio tá vindo embalado também. O Grêmio vem embalado, lembrando, o Grêmio até pode... A gente tá gravando o programa na quinta, o Grêmio ganhando do Santos na Vila Belmiro por 2 gols de diferença, ultrapassa até o Palmeiras. Então, são equipes que ainda estão brigando
aí pelo título, então São Paulo tem que ficar de olho, tem muito time brigando e o campeonato ainda, falta muito tempo ainda para acabar e não pode perder esses pontos importantes por causa de erros individuais. Murilo, a gente vê o São Paulo uma equipe muito aguerrida, mas que, na minha opinião, tem sofrido muitos desfalques, né? E o exemplo é o Diego Souza, foi expulso aí naquele lance, na minha opinião, até meio exagerado da arbitragem no jogo contra o Fluminense, mas um jogador muito importante para estar fora do time, né? E no jogo do Fluminense não tinha o Nenê. Então, tipo assim, a questão do elenco pode pesar um pouco nessa reta final, né? Não, com certeza. Tem jogadores que têm um peso muito grande para a equipe, né? E quando ele sai da equipe, a equipe sente muito a ausência. Mas como vocês falaram aí, o campeonato está bem equilibrado, várias equipes aí com chance de ser campeã. Isso é muito bom para a competição, fica uma competição mais motivada para todos. E tem muita coisa para acontecer ainda. É diferente do ano passado, né, que o Corinthians fez aquele primeiro turno sensacional. E falando em Corinthians, o Corinthians conseguiu perder para o Ceará. O Ceará ganhou do Flamengo lá no Maracanã? Ganhou, mas é o Ceará, gente. Está na zona de rebaixamento. O Corinthians perdeu com um gol de goleiro. E aí não deu para o Osmar Loz, Léo. Aí não deu para o Osmar Loz, né? Osmar agora não é mais técnico do Corinthians, foi rebaixado de certa forma para auxiliar técnico. E o Corinthians então perdendo para o Ceará, que apesar de ser uma das piores equipes do campeonato, agora com a vitória, depois o José não pode ver, acho que está na 17ª colocação, 18ª com a vitória, mas é uma equipe... Não, o Ceará ainda permanece na zona de rebaixamento, Léo, está com 23 pontos, isso, né, está no 18º, exato, 18º lugar, à frente de Chapecoense e Paraná Clube. Nossa. Mais 23 pontos, primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Vasco, tem 24, ganhou 2 seguidas, então... né? Então, o Ceará agora ganhando a segunda seguida. E a curiosidade, acho que é o Ceará já tirou ponto do Palmeiras, né? Uma vez o Palmeiras estava ganhando de 2-0, o Ceará foi lá e empatou. Agora tirando ponto do Corinthians, ganhou do Maracanã lotado contra o Flamengo. Então é uma equipe que está fazendo um péssimo campeonato, mas que contra os grandes, pelo menos, vem tendo sorte, vem tirando pontos. E agora o Corinthians busca um novo treinador, tem vários nomes já na disputa, o Levir Coupe, que é o que o André Sanches quer, tem o Dorival Júnior, que já foi especulado, o professor Luxemburgo, Fechou, vários nomes aí. Tem mais aí, quem que eu vi? Até o Roger Machado, né, Roger Machado que estava tem no Palmeiras. Jair Ventura, assim, dá para fazer uma coletânea de técnico assim que o Corinthians está especulando, mas olha, sinceramente, acho que não vai dar para ter tanta sorte como teve ano passado. Acho que o Carille encontrou um time que tirou leite de pedra, né? A gente fala. Muito difícil, mas o Corinthians busca agora um novo treinador e domingo tem clássico também, tem que ficar esperto. O clássico eu não costumo falar muita coisa antes do clássico, não, porque eu já vi muito acontecer isso, viu? Um time tá muito bom, o outro tá muito ruim, vem o clássico e muda tudo. Mas aproveitar e falar do Palmeiras também, o Palmeiras que desde a 15ª rodada, que foi o último jogo do Roger Machado no comando do time contra o Fluminense, quando chegou o Filipão, né? O Palmeiras não sabe o que é derrota, subiu muito na tabela de classificação, poderia ter subido mais se as equipes da frente também venceram seus jogos, né? Tivesse ocorrido algum vacilo ali, o Palmeiras podia estar melhor colocado, mas chegou, 3 pontos aí, Murilo. A gente vê o Palmeiras jogando Libertadores, jogando Copa do Brasil e jogando o Campeonato Brasileiro, mudando algumas peças, mas mantendo um estilo Filipão, que é 1-0 goleada, fez o resultado, se segura, sabe, aquela coisa, o estilo bem Filipão mesmo, do que é goleada, 1-0 é goleada, importante é a vitória. Importante é o resultado, né? Ele está certo, porque no Brasil principalmente o resultado é muito importante, tá? E o fato do Osmar Loz, que eu acredito que seja um ótimo profissional, vejo ele uma pessoa muito coerente, qualificada, mas você vê, não deu resultado, já mudaram o treinador. Então, assim, no Brasil é isso, é resultado, porque aqui a cobrança é muito imediata. É aquela coisa, pode fazer um jogo ruim, jogar, mas se pelo menos teve o resultado, né? Teve 1-0, um gol contra, alguma coisa que ajudou, né? Porque assim, o futebol é paixão, e a paixão é isso, ela quer resultado. Então, assim, E é justamente isso,
Assistindo o jogo do Palmeiras ontem, né? Lógico, né? Torcendo, né? Palmeirense que sou, não escondo, sou jornalista, mas sempre expus aqui minha torcida. Você fica, durante o jogo fica pensando, nossa, o Palmeiras ganhando aqui agora, já vai para tantos pontos, aí já pode pensar na liderança, já pode pensar em ser campeão. E você se empolga, né, professor? É isso? É isso, né? Já faz as contas, né? Mas assim, eu acredito que tem muita coisa para acontecer. O São Paulo deve se recuperar aí dentro da competição, porque é uma equipe que está muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem, um espírito de luta, um foco, né, no campeonato. E tem a questão da oscilação, né? Todos os clubes passam por esse período, às vezes melhor, depois cai um pouco. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Tá ok, a gente está quase chegando ao final do programa. Para você se programar, passar aqui os jogos, já nem encerrou a rodada aqui, a rodada dessa quinta, né, quarta e quinta, mas já vou passar os jogos do final de semana para você se programar em casa. Ó. A rodada inicia, a 24ª rodada, no sábado com o Sport Recife e Cruzeiro, 4 da tarde. 7 da noite também no sábado tem São Paulo e Bahia. O Flamengo joga contra a Chapecoense às 9 da noite no sábado. No domingo, 4 da tarde, várias partidas. O América Mineiro joga contra o Ceará. Fluminense pega o Botafogo, clássico carioca. Palmeiras e Corinthians. Internacional e Grêmio. Esse vai ser um jogaço também, hein? Paraná e Santos jogam às 7 da noite. Mesmo horário de Vitória e Vasco, e Atlético Mineiro joga na segunda-feira contra o Atlético Paranaense às 8 horas da noite. Final de semana também tem Copa Paulista. Neste sábado, a Votuporanguense joga às 3 da tarde contra o Grêmio Novo Horizontino. Votuporanguense se venceu o seu jogo contra o Novo Horizontino. E uma outra partida do grupo, né, que é no domingo às 10 horas. O Mirassol recebe o líder Olímpia. Se o Mirassol venceu o Olímpia e o CAV ter ganhado contra o Novo Horizontino, a Votuporanguense assume a liderança do grupo 1. Olha que legal. Isso não acontece, se não me engano, desde a primeira rodada, né? Que foi quando o CAV ganhou de goleada e teve o saldo. E depois, no jogo seguinte, perdeu justamente para o Novo Horizontino fora, né? Então, tá aí. Né? O Novo Horizontino que tem Elvinho, que tem Jairo, os jogadores que a gente conhece. Então, torcedor, 3 da tarde, no sábado, Arena Plínio Marim. Também, dessa rodada do Grupo 1, Batatais joga contra o Penapolense domingo, 10 horas, e Mirassol joga em casa contra o Olímpia. Então tá aí para você se programar. Está chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a presença de vocês, Léo, Murilo. O programa foi bem rapidinho, né? Acho que o papo quando é bom, o programa voa. Léo, fica à vontade, se quiser deixar seu recado, fica à vontade. Beleza, seu alô. Luciano. Valeu mais uma vez pelo convite. Então, em final de semana de vários jogos. E é claro que, apesar da gente, teoricamente, ter que ser imparcial, a gente sempre torce pelo Palmeiras. Passar a situação, então. O Palmeiras ganhando do Corinthians e o Inter e o São Paulo perdendo, o Palmeiras é o novo líder. Aí o São Paulo é aquela situação, né? Inter empatando, São Paulo vencendo, São Paulo é o líder. Essa situação dos grandes paulistas que brigam lá na frente. Torcer aí para um campeonato bem equilibrado. Fica emocionante, é legal, né? É muito bacana, né? Se for que nem ano passado, apesar do Corinthians ter deslanchado uma hora lá, mas depois dá uma equilibrada, é sempre bom ter um campeonato bem disputado, né? É isso aí. Professor Murilo, também obrigado pela presença. Gostaria de parabenizar você pelo seu trabalho aí, especialmente no Sub-15 e no Sub-17 da Votuporanguense, mas a gente conhece faz tempo, né? A gente já vem acompanhando aí sua evolução como treinador, seu papel como formador de atletas aqui na nossa comunidade. Obrigado novamente pela presença e o espaço está sempre aberto. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. A gente fica feliz de ter conseguido terminar, né, essa etapa aí que a gente iniciou. Foi difícil, não foi fácil, a gente teve que ter muita força. Lógico, o apoio da comissão técnica, dos atletas e de pessoas amigas, a gente conseguiu terminar esse ciclo de uma forma positiva. Espero agora que as coisas caminhem bem, vou aguardar o pessoal do CAV se manifestar, o interesse deles, e depois disso a gente vai direcionar a nossa carreira da melhor forma possível. Tá aí, professor, espaço sempre aberto. E obrigado a você também que acompanhou o programa Meio de Campo de hoje. Você pode rever esse
e outros programas na página da TV Unifev no Facebook. E desde já, nós todos aqui comemoramos 5 anos de programa Meio de Campo. A gente espera que continue esse trabalho aqui, abrindo espaço para o esporte votuporanguense e regional. Excelente final de semana. A gente volta na segunda-feira com um programa inédito. Tchau, tchau.